Bom dia, hoje é sábado, dia 15. Oi, nega, oi, Rúbia. Iniciando mais um Despertando com Dharma. Oi, Úrsula. Bom dia, Camila. A gente está ouvindo John Coltrane. Um pouquinho de jazz para começar o dia bem com calma. Oi, Jéssica, bom dia. Bom dia, Rosa, Andréas. Todo mundo com chimarrão já para ouvir a história? Com seu café, o chazinho. Eu tenho a mania de chimarrão de manhã cedo. Então, muito bem. Karim, bom dia, Karim Fisiouro. Então é isso, gente. A gente está lendo, então, Despertando com Dharma, a ideia... Oi, Xande, bom dia. A ideia é a gente ler por 81 dias, são 81 capítulos, a história do Buda na visão suave e descomplicada de um mestre que entendeu, né? De um mestre que realmente é um mestre digno, né? E que alcançou, que chegou à margem, né? Então esse livro é um livro do Thich Nhat Hanh, mestre vietnamita. Ele ainda está entre nós, ele hoje está no Vietnã, ele foi repatriado e tal, já contei a história. E essa aqui é uma edição, segunda edição da Bodhi Gaya, pelo Enio Burgos, tá? Uma tradução do Enio Burgos. Então eu conversei com o Enio Burgos, né? E é uma autorização informal para que eu pudesse ler esse livro, né? Então, no final de contas. E aí é bem interessante porque a história que ele vai contando... Por que eu escolhi este livro, não outros assim que eu já li dezenas assim sobre a história do budismo, né, e do próprio Buda? Porque ele vai descomplicar. Porque vocês vão ver ao longo da história, quem está me acompanhando, hoje é o 9º capítulo, vocês vão ver ao longo da história que ele vai trazendo elementos que não são elementos muito naturais, assim, normais de narrar uma história do Buda, né, do Siddhartha Gautama. Então ele está narrando aqui, mas ele está trazendo formações de sociedade, explicando como é que era a sociedade da época e trazendo o Buda para um plano menos místico, menos Deus, assim, né? Porque não é um Deus, né? Mas há muitas outras histórias em que levam o Buda nesse patamar, assim, como se fosse um ser, né? E é, de fato, né? Um ser especial, né? Mas é um ser humano, acima de tudo, né? E aí, então, hoje é o casamento do Siddhartha com Yasodhara, né? Depois de ele ter feito todas as danças e pavoneou ela, assim, tal, ele finalmente consegue, né, casar com ela. E aí aqui agora a história vai contar como é que é a relação deles, já no início. Então, o caminho da compaixão, capítulo 9, Despertando com Dharma. O casamento de Siddhartha e Yasodhara aconteceu no outono seguinte. Foi uma ocasião de grande alegria e celebração para todo o reino. A capital, Kapilavastu, foi decorada com bandeiras, lanternas, flores e havia música por toda parte. Todas as vezes que Siddhartha e Yasodhara iam em sua carruagem, eram cumprimentados por ressonantes aplausos. Também visitaram aldeias e vilas, levando presentes, alimentos e roupas para muitas famílias pobres. O rei Suddhodana supervisionava a construção de 3 palácios para o jovem casal, um para cada estação do ano. Sim, que é bonito, né? O palácio de verão foi construído sobre uma linda colina de terras altas, enquanto que os palácios da estação chuvosa e do inverno ficavam dentro dos limites da capital. Cada palácio possuía piscinas com flores de lótus, alguns com pálidos lótus azulados, outros com lótus cor-de-rosa. e brancos.
Os finos trajes do casal e suas sandálias, bem como o perfume de sândalo que usavam diariamente, vinham especialmente de Varanasi, a capital do reino de Kasi, ao sudoeste. Então é importante, né? Ele já vai construindo, o Thich Nhat Hanh, ele já vai construindo uma atmosfera desse casamento e mostrando tudo que o Siddhartha abriu mão, né? Tudo que o Buda abre mão. Assim. Então ele tinha 3 castelos, né? Mais o castelo real. Né? Lembrando que esse reinado, para quem nunca ouviu falar aqui, tinha 16 reinados naquele período ali, há 2.600 anos atrás. Não é como um rei da Inglaterra, assim, sabe, uma rainha da Inglaterra, é mais como se aproxima algo como se fosse um reinado pequeno, assim, eram 16. Eu meio que calculei, assim, todas as leituras que eu fiz pelo Theravada, que seria um reinado do tamanho de uma cidade de Lajado, assim, 80 mil habitantes para cada reino, né? Que já é um tamanho bom, porque eu conheci, fui o príncipe de Liechtenstein, que foi meu cliente. O tamanho do reinado deles é isso, assim, é um lajado, né? Não é uma coisa muito gigantesca, não. Liechtenstein é desse tamanho. Então, eles têm vários reinados, e ele mesmo assim, ele abre mão desse reinado, que era o reino dos Sakyas, né? O reino dos guerreiros, ele abre mão desse reino, né? Mas aí ele vai mostrando essa atmosfera, assim, como é que era isso, o que ele perde. O rei Suddhodana estava em paz agora, né? Claro, não. Em que Siddhartha tinha seguido o caminho que desejava para seu filho. Pessoalmente, o rei selecionou os melhores músicos e dançarinos do reino para proporcionar contínuo entretenimento e deleite ao seu jovem filho e à sua nora. A felicidade para Siddhartha e Yasodhara não vinha de uma vida pomposa, eles já estavam ligados, de prosperidade e posição social. A felicidade deles vinha de abrirem seus corações e compartilharem seus mais profundos pensamentos um com o outro. Não se importavam com petiscos exóticos, as roupas prateadas e bufantes. Enquanto podiam apreciar a destreza de dançarinos e músicos, não se deixavam carregar pelos prazeres que isso lhes oferecia. Tinham seus próprios sonhos, encontrar respostas relacionadas à busca espiritual e à renovação da sociedade. No verão seguinte, enquanto estavam sendo levados ao palácio de verão pelo o devoto Shana, né, o servo fiel do Siddhartha, Siddhartha apresentou a Yasodhara lugares através do reino que ela ainda não conhecia. Ficaram vários dias em cada localidade, algumas vezes passando a noite em casas comuns do povo, partilhando da comida simples e dormindo em camas de cordas trançadas. Eles aprenderam muito sobre o modo de vida e os costumes de cada lugar que visitavam. Às vezes eles encontravam uma miséria terrível, famílias com 9, 10 crianças, todas marcadas pela doença. Não importando quão duro trabalhassem, dia e noite, os seus pais não conseguiam ganhar o suficiente para manter tantas crianças. Isso não mudou, não. Isso tem em todo lugar, não. Infelizmente. O sofrimento ia de mãos dadas com a vida dos camponeses. Siddhartha viu crianças com braços e pernas tão finos quanto gravetos e barrigas distendidas por vermes e desnutrição. Ele viu o deficiente e debilitado forçado a mendigar nas ruas, e estas cenas furtavam dele toda e qualquer felicidade. Viu pessoas presas em condições inescapáveis. Além da pobreza e da doença, elas se viam oprimidas pelos brahmanes, né, pelos sacerdotes, e não viam a quem reclamar. A capital era distante, e mesmo que fossem lá, quem os ajudaria? Ele sabia que nem mesmo o rei tinha o poder para transformar aquela situação. Então veja como o Thich Nhat Hanh narra isso. Para quem está acostumado aqui, que eu sei que tem aí alunos meus, enfim, e outras pessoas que já podem ter lido sobre o budismo, essa talvez seja, eu posso estar enganado, mas no Brasil, pelo menos, é a única leitura que tem em que é traçado uma visão do Siddhartha assim, mais real, assim, mais pé no chão, assim, mais nós aqui, né? Porque todas as histórias budistas assim vão dizer que ele estava preso dentro do castelo, assim, né? O rei afastava todas as coisas que pudessem fazer com que ele sentisse a tristeza, o sofrimento do povo, para que ele não despertasse, não fosse para o mundo ajudar. E diz que ele saiu só 4 vezes do castelo, né? Nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Então ele sai, numa delas ele encontra a doença, na outra ele encontra a morte, na outra ele encontra a pessoa, o ancião, no outro ele encontra um profeta, né? Um samanas ou samanás,
Então ele encontra essas pessoas e aí decide pela vida ascética, né? Mas aqui não, aqui ele está dando uma coisa muito mais plausível, assim, né? Em que ele circulava pelo povo, né? Ele via as necessidades do povo, assim. E outra coisa muito importante dentro do texto, ele traz Yasodhara, ele tira Yasodhara o Tishnahan, né? Esse mestre, ele tira Yasodhara de um ponto princesinha lá, intocável, e coloca ela no meio das pessoas como de fato era naquela época, né? Os registros da época, eles tinham ações diretas com as pessoas, né? de lidar, e ela especialmente. E é muito importante isso porque ele traz Yasodhara para um contexto não só dessa leitura quando ele escreveu esse livro, né? Mas ele acho que a primeira edição foi em 2007, tá? Depois a segunda em 2013. Ele traz essa postura de uma mulher engajada, que é a mulher engajada de hoje, que é a mulher que tomou frente, né? Ainda bem, né? Porque a gente só estava fazendo bobagem, né? Então a mulher toma frente, né? E ele já traz essa leitura, assim, ele não deixa ela simplesmente lá como princesinha cuidando depois do Raula, né? Que nasce o Raula e tal. Não, no mundo, agindo no mundo, trabalhando, arregaçando as mangas, ao lado dele, e já espiritualizada. Coisa que os outros textos não mostram. Por que já espiritualizada? Porque ela estava sacando que ele era um ser diferente, que ele poderia ajudar muito mais, né, do que casado. E isso é importante, porque os textos, quando mostram isso, mostram assim, o Siddhartha foge do castelo e abandona a Yasodhara, o filho, né, recém-nascido, e vai para meditar. Só que a gente tem que entender o contexto da época. No contexto da época, isso era comum, né? Os nobres saírem, depois de um determinado tempo de casamento, saírem e irem para a floresta fazer essa sua terceira parte da sua vida, né? Ele saiu muito cedo, talvez tenha sido condenado por isso, moralmente ou eticamente. E o Tishnahan, né, eu fiz um parênteses enorme que eu sei, mas é importante isso, porque vocês não vão ler esses textos assim, vocês não vão encontrar. Pesquisa ali a história do Buda. O Buda saiu e tal, né? Mas quem foi Yasodhara, né? Então o Tishnahan traz a personagem não, essa personagem histórica, né? Traz a personagem para um momento de engajamento, um momento que é importante trazer a mulher para o engajamento, porque a mulher está tomando a frente. E ele vai lá e dá o direito a ela, né? Como de fato. Aí foi. Siddhartha há muito tempo observava as atividades da corte real. Cada oficial tinha interesse em proteger e fortalecer seu próprio poder, não em aliviar o sofrimento daqueles necessitados. Isso não mudou, né? Ele tinha visto a poderosa conspiração de um contra o outro e não sentia nada além de aversão aos políticos. Eu cheguei a me engasgar, porque, né, a coisa está complicada. Falei política, chega a dar um nó na gente, assim. Sabia que mesmo a autoridade do seu próprio pai era frágil e restrita. Um rei não possuía verdadeira liberdade, mas sim era um prisioneiro da sua posição. Seu pai sempre fora consciente das muitas ganâncias e corrupções oficiais, mas era forçado a contar com estes mesmos indivíduos para manter a estabilidade do seu reino. É um antagonismo, né? Uma coisa. Compreendeu que apenas quando as pessoas superassem a ganância e a inveja em seus corações, as condições poderiam mudar. E assim seu desejo de buscar um caminho de liberação espiritual se reavivou. E aí ele diz, né, em outros textos, que de qualquer forma ele mesmo, si próprio Siddhartha, faria o mesmo, se estivesse na posição do Suddhodana. E de fato faria, né? Eu sempre digo isso para os alunos, né? A gente não pode olhar o outro fazendo alguma coisa e criticar do lugar em que a gente está, né? A gente tem que se posicionar com a sabedoria do espelho, né, e da igualdade, né? E aí se posicionar no lugar do outro, ver as coisas através do olhar do outro, da mente do outro, e aí sim ver se a gente faria a mesma coisa. A gente faria a mesma coisa, né? Então ter esse cuidado assim, quando a gente julga, critica, né? E isso não se defende que o outro esteja certo. Se entende como o outro está agindo. E aí então a gente usa uma outra sabedoria
que é a sabedoria da causalidade, né? Mostrando que o outro está prejudicando. E aí a gente tem que agir de uma forma um pouco mais incisiva, né? Fazer com que o outro pare de agir de forma negativa, porque vai aumentando as causas. Né? Isso são 5 Jnani Budas, para quem tiver curiosidade. Yasodhara era brilhante e intuitiva. Compreendia as preocupações de Siddhartha e confiava que se ele resolvesse procurar o caminho da liberação, acabaria encontrando. Ela já, tu vê, né? A pessoa está ali do lado, ali, ela está vendo, assim, sabe, a importância disso. Era, contudo, bastante pragmática também. Uma tal busca levaria meses, mesmo anos. No meio tempo, o sofrimento continuaria, diariamente, a se desdobrar por toda parte. E assim, ela acreditava ser importante responder imediatamente no momento presente. Ela discutiu com Siddhartha a forma de aliviar o sofrimento dos membros mais pobres da sociedade. Vinha realizando um trabalho engajado por vários anos, e seus esforços reduziram a miséria de algumas pessoas, o que trouxe um pouco de paz e felicidade ao seu próprio coração também. Yasodhara acreditava que, como o suporte amoroso de Siddhartha, poderia continuar tal trabalho por um longo tempo. De Kapilavastu vinham levas de todos os tipos de víveres, então eles estão no outro palácio, né? E servos para prover as necessidades do casal durante o verão. Siddhartha e Yasodhara devolviam a maioria dos servos, retendo apenas alguns para atendê-los com os jardins, cozinha e zeladoria. É claro, retinha o serviço de Shana, né? O Shana é o cara, né? E Yasodhara organizou sua vida diária tão simples quanto possível. Pessoalmente entrava na cozinha para orientar a preparação das refeições frugais, agradáveis a Siddhartha, e cuidava dos seus trajes com suas próprias mãos. Ela pedia orientação do esposo quanto aos projetos de ajuda e a que pretendia dar continuidade quando retornassem à capital. Siddhartha compreendia a necessidade da esposa engajar-se na ação social, e jamais falhou em expressar todo o seu apoio. Devido a isso, Yasodhara colocava ainda mais profunda confiança em seu marido. Veja que a tradução do Eno Burgos ele coloca muito a palavra engajamento, engajar, que é uma palavra que surge agora, né? Então, 2007, primeira edição, 2013, segunda edição, e o Tishinahan deve ter usado no inglês, que ele escreveu no inglês, na língua inglesa, deve ter usado uma palavra contemporânea, né? Não usado uma palavra que existisse na época de engajamento. Porque tem que entender que quando o Tishinahan lê esses suttas, ele pode ter lido em sânscrito, né? E aí não tem esse tipo de palavra. Né? Essas palavras são palavras contemporâneas. Mas traz para o momento de agora, para aproximar Yasodhara, né? Aproximar Yasodhara do momento em que as mulheres estão fortalecidas, que as mulheres estão pegando as rédeas, né? Da sua vida e do mundo. Isso é importante. Uma palavra traz contido nela toda uma situação. Isso é importante na tradução. Mas, embora Siddhartha compreendesse o valor do trabalho de Yasodhara, sentia que, sozinho, o caminho escolhido por ela não poderia trazer verdadeira paz. As pessoas estavam enredadas não apenas em doenças e injustas condições sociais, mas nas ânsias e paixões que elas mesmas criavam em seus próprios corações e mentes. Eu já vou dar o spoiler, né? Ele já está sacando as 4 nobres verdades, que mais à frente a gente vai falar sobre elas. Ele já está sacando a construção do samsara, que a gente fala, o ciclo vicioso das causas e condições. Ele já está percebendo que o sofrimento existe, né? Que existe uma causa do sofrimento, que existe a cessação do sofrimento e que existe o caminho da cessação do sofrimento. As 4 nobres verdades. As pessoas estavam enredadas, né? E se Yasodhara caísse vítima do medo, da raiva, da amargura ou do desapontamento, onde encontraria a energia necessária para continuar seu trabalho? Não é assim com a gente também? Não. Siddhartha tinha experimentado a desconfiança, a frustração e dor quando viu como as coisas funcionavam no palácio e na sociedade. Ele sabia que alcançar a paz interior deveria ser o único alicerce para o verdadeiro trabalho social. Todavia, não confiava tais pensamentos a Yasodhara, não queria preocupar ela, porque tinha medo que provocassem somente incerteza e preocupação. Quando o casal retornou ao palácio de inverno,
ocupou-se com uma corrente constante de visitas. Yasodhara recebeu familiares e amigos com grande amabilidade e respeito, mas ficava ainda mais atenta quando Siddhartha falava com eles sobre filosofia, religião e a relação disto com a política e a sociedade. Mesmo quando ia e vinha para orientar os servos, Yasodhara não perdia uma palavra dessas conversações. Tinha esperanças de descobrir entre seus amigos alguns que pudessem gostar de se juntar ao trabalho dela com os pobres. Mas poucos demonstravam interesse por tais coisas. A maioria estava interessada apenas em celebrar e deleitar-se com bons momentos. Mesmo assim, Siddhartha e Yasodhara os recebiam pacientemente. Isso é muito comum acontecer, né? A gente está no fim do capítulo já. Quando tu toma um determinado caminho de compreensão das coisas, assim, né? E que isso começa a fazer muito sentido, e tu começa a querer acordar as pessoas de uma forma, como tem feito aqui, né? E como muitos outros colegas meus, né, fazem, do budismo, enfim. Muitas pessoas, elas desaparecem da nossa relação, assim, porque começam a não entender o que tu está falando sobre filosofia, sobre a psicologia humana, né, sobre a psique humana, e eles querem só o deleite, querem só o prazer, querem só, né, quero só beber, quero só festa, quero só o quê, e tu acaba sendo estranho, assim, né, aquele estranho. Só que, né, quando a pessoa acorda é tarde demais, né, é tarde demais. Aí tenta recuperar, tenta fazer cursos de meditação, tenta não sei o quê, e o corpo já não consegue mais responder, a mente está cansada, e os amigos se afastam, mas ao mesmo tempo esses amigos dizem, eu comecei contigo o curso e agora eu não consigo me sentir à vontade, porque o que eles falam é um monte de bobagem. Com o tempo tu aprende a caminhar nesses dois extremos, assim, o caminho do meio, como eu faço, né? Tem meus amigos e tem meus amigos de Dharma, né? Que é outra coisa. Mas eu estou falando porque eu sei que alguns aqui passaram por isso e estou dizendo, sigam, só sigam. Além de Siddhartha, havia uma outra pessoa que compreendia e de coração apoiava o esforço de Yasodhara, Gotami, a rainha, né? Mahapajapati. A rainha, a Mahapajapati, era irmã da Mayadeva, né? A Devi, a mãe do Siddhartha, lembram, né? Quem estava ouvindo nos capítulos anteriores, né, da novelinha. Ela morre 8 dias depois, né? E aí a irmã assume, né, e cuida. Com o tempo, ela vai ser uma monja também. A rainha era mais preocupada com a felicidade de sua nora, pois sabia que, se Yasodhara estivesse feliz, Siddhartha estaria feliz também. Aquela não era, todavia, a única razão para que apoiasse o belo trabalho de Yasodhara. Gotama era uma mulher de compaixão, e desde a primeira vez que acompanhara a visita que Yasodhara fez à pobre vila, compreendeu de uma vez por todas o verdadeiro valor do trabalho da nora. Não eram apenas bens materiais doados aos pobres, como arroz, farinha, roupas e medicamentos, mas sim olhares gentis, mãos se ajudando e corações amorosos, aspirando a responder diretamente àqueles que sofrem. Olha a perspicácia do Tishnahana. Ele vai construindo as personagens femininas, mostrando, de fato, a construção da psique humana do próprio Siddhartha, né? Que ele não teve uma construção simplesmente porque ele vem um ser superdotado. Ele era um superdotado, né, gente? Ele era um gênio, né? Só quem se aprofunda nos ensinamentos, e existem milhares, não estou mentindo, milhares de pessoas no mundo todo, há 2.600 anos, tentando entender o que ele escreveu. Porque se vocês vão estudar os ensinamentos dele, é de uma complexidade absurda. É uma complexidade absurda, né? E as pessoas estão até hoje tentando desvendar aquilo. E não só budistas, cientistas, filósofos, neurocientistas, tentando entender como, em que momento esse maluco senta e descobre tudo isso, né? Ele percebe tudo isso. Então, os ensinamentos são fantásticos, são incríveis. Fala sobre a natureza humana, sobre o universo, sobre os fenômenos humanos, né? É muito impressionante. É uma leitura que eu estou lendo há muitos anos, e muita coisa não entendo. Muita coisa. Estamos ali, estudando. A rainha Mahapajapati
não era como as outras mulheres no palácio. Frequentemente dizia Yasodhara que as mulheres possuíam tanta sabedoria e força quanto os homens. Olha a presença da mulher, né? E precisavam abraçar também as responsabilidades da sociedade. Ela dizia isso há 2.600 anos atrás, já sendo uma pessoa de referência, né? É incrível. Já que as mulheres possuíam uma habilidade especial para criar cordialidade e felicidade em suas famílias, não havia motivo para permanecerem só na cozinha no palácio. Olha só. Gotama encontrou em sua nora uma mulher com quem podia compartilhar verdadeira amizade, pois em si mesma Yasodhara era inteligente e independente. A rainha ofereceu não apenas a sua aprovação em Yasodhara, como trabalhou ao lado dela também. É isso aí. Então, é isso. Amanhã, então, capítulo 10, a criança vindoura, né, nasce Raula. Raula quer dizer grilhões. Então, cada nome ele tem sempre um significado. Amanhã a gente segue, nasce, e o que significa esse nascimento, né? Que é Siddhartha se dá um toque, assim. Tá bem, gente? Então, lemos o 9º capítulo. Nono capítulo. E é isso, muito obrigado. Amanhã tem de novo domingo, né? Os corajosos aí que queiram acordar cedo, eu acordo cedo independente de qualquer situação. Então, vamos lá, ok? Um bom dia a vocês, muito obrigado pela companhia de verdade. Fico muito feliz que estejam gostando. Convide outras pessoas e esse vídeo fica gravado tanto no Instagram quanto no YouTube. Me sigam lá no YouTube, inscrevam-se no canal, botem um sininho ali para tocar. Isso, não sei, tem umas histórias que vai gerando engajamento e sei lá o que. Tudo bem, tá bem? Obrigado, gente.